Este ano, na Páscoa, há queijos em vez de ovos. E um desafio com uma surpresa lá dentro. Se vive fora, vamos trazê-lo de férias a Portugal este verão. Ouça às 3 da manhã e participe no passatempo. Castelões, o rei disto tudo, com a Renascença. Pus o meu pijama e fui lavar os meus dentinhos. Fui para a cama e levei os meus ursinhos. Só mais uma história para ir dormir com sonhos felizes. Só mais uma história para imaginar um mundo feliz. Só mais uma história. Olá, boa noite. Eu sou a Miriam e vou contar-te só mais uma história. Esta chama-se Alerta Esquilo e foi um pedido da Leonor. Olá Miriam, me chamo Leonor, tenho 9 anos. Gostaria que fizesse uma história sobre os escuteiros que encontrassem um esquilo que estivesse perdido. Beijinhos, adeus! A Lara, a Júlia e o Ari andavam tão, mas tão felizes. Iam acampar com os escuteiros pela primeira vez. Iam a todas as reuniões. Já tinham dormido na sede e tinha sido mesmo giro. Tinham ido apanhar lixo à praia, visitado os bombeiros, já tinham o lenço ao pescoço e só lhes faltava uma coisa: acampar. Mas ia deixar de faltar. Eles iam acampar, estavam em pulgas, mal podiam esperar. A Regina já lhes tinha enviado a lista de coisas para levar. E a Júlia estava a achar o máximo na lista não estar pijama, mas sim fato de treino. Não dá muito jeito levar um pijama para o acampamento e ter de ir à casa de banho à meia da noite, explicou-lhe a mãe, que já tinha acampado muito. A Júlia foi logo buscar um e começou a fazer a mochila uma semana antes. Júlia, não é necessário fazer já a mochila, tinha-lhe dito a mãe, mas ela não conseguia estar à espera, como se nada fosse. Talvez fazendo a mochila, o tempo passasse mais rápido e chegasse o dia do acampamento. Mas a semana demorava a passar. Para a Lara e o Ari, as coisas não eram diferentes. A Lara já tinha separado os pratos e os talheres, já tinha ido buscar o repelente e o cantil. E o Ari já tinha lanterna e pilhas a mais. Por mais que os pais quisessem ter coisas arrumadas em casa, de vez em quando lá aparecia um colchonete ou um saco de cama no corredor. Ari, ia tropeçando e caindo no saco de cama. O que é que está aqui a fazer no corredor? O acampamento é só daqui a 5 dias. Ralhou o pai. 5 dias que passaram bem devagar. Mas chegaram. Nesse dia, acordaram os 3, cada um em sua casa, claro, cedíssimo. Ninguém reclamou que queria dormir mais. Simplesmente saltaram da cama, vestiram a roupa, lenço ao pescoço e cozinha, à espera do pequeno almoço. A Lara até acordou antes dos pais, coisa que raramente acontecia. Comeram num instante, tentaram ajudar os pais a enfiar tudo na mala do carro e fizeram uma viagem de meia hora, que para eles mais pareceu ligar Vila Real de Santo António a Bragança. Quando chegaram, foram tentar ajudar a montar a tenda. Com 6 anos, a ajuda pode ser mais desajuda do que outra coisa. E na realidade era tudo tão novo, tão divertido, que quando deram por si, estavam a brincar com pedras e paus. E a tenda já estava montada. Os chefes eram ótimos a montar tendas. Cada um se enfiou na sua. As meninas iam dormir juntas, o Ari com mais 3 amigos. Estenderam os colchões, sacos de cama, e quando deram por si, estavam a discutir que nome dar à equipa. Resolveram chamar-se Coiotes. Lobos era demasiado expectável. Acampamento montado, almoço comido e primeira pista para fazer. Era só seguir as pistas. Setas no chão, feitas com paus ou pedras. Caminho a seguir, caminho a evitar, obstáculo a transpor. Tiveram tantos obstáculos a transpor. Tinham passado num túnel por baixo de uma estrada. Tinham saltado por cima de pedras num ribeiro com alguma água. Iam agora passar num caminho muito estreito. Um canavial. Canas de um lado e do outro. Era estreito e metia algum medo. No chão, algumas canas partidas faziam com que andar ali mais parecesse um número de equilíbrio no circo. Pisem onde o amigo da frente pisa. É mais fácil assim, dizia a Regina. No final desse caminho estava um retângulo desenhado no chão com paus. Lá dentro tinha 10 pauzinhos e uma seta a indicar um lado. É uma mensagem! Gritou a Lara. E está a 10 passos! Disse empolgado o Ari. Deram 10 passos na direção que a seta apontava e começaram a procurar. Debaixo das pedras, nos troncos que ali estavam, ao mesmo tempo que uma parte do grupo só pensava em encontrar a mensagem, o outro sentava-se e descansava à sombra de uma árvore. Encontrei! Disse a Lara e começou a ler. Estão a gostar da pista ou está a ser muito difícil? Agora o que vão fazer é o seguinte:
Enquanto ela lia, uns estavam de pé à sua volta, outros cansados estavam sentados ou deitados no chão. Estavam calados a ouvir, quando a Júlia sentiu uma comichão na perna. Ao ir coçar, sentiu algo quente e peludo. Deu um grito, pois está claro. Mas o grito transformou-se muito rapidamente em: tão querido, que fofinho! O que fazemos? Podemos ficar com ele? Era um esquilo com um ar amoroso e nada amedrontado. Não podemos ficar com ele, meninos. Os esquilos são animais selvagens e devem ficar na natureza. Aqui é a sua casa. Aliás, nem o conseguíamos apanhar. E dizendo isto, olha para a Júlia que eu tinha na mão. O alvoroço foi imediato. Deixa-me pegar. Será que morde? Só quero mesmo fazer uma festinha. Já o pegaste muito, agora sou eu. A Regina com autoridade disse: vamos devolvê-lo à natureza, deve ter caído daquela árvore. E enquanto um dos chefes apegava as cavalitas, ela punha o esquilo num tronco. E o esquilo voltou a descer da árvore. Ela voltou a apanhá-lo e a colocá-lo lá. E ele voltou a descer. Bem, pelos vistos quer ir connosco, acabou por dizer a Regina. Os escuteiros saltaram de alegria. Quando chegaram ao acampamento, quem tinha nozes e amendoins foi dar ao esquilo, que andava muito feliz. Mas ainda assim não tanto como os miúdos. Tinham um esquilo de estimação. As outras equipas roíam-se de inveja. Na hora de ir para o fogo de conselho, ele foi. O fogo de conselho era uma grande fogueira. Todos os núcleos se sentavam à sua volta e cantavam ao som das violas. E o esquilo a andar de um colo para o outro. Foi um grande burburinho, pois toda a gente queria ver o animal. Depois do fogo de conselho foram-se deitar. Estavam estafados, mas ainda lutaram um pouco sobre quem dormia com o esquilo. Acabou por dormir na tenda da Júlia e da Lara, já que tinha sido a Júlia a encontrá-lo. A Júlia fez uma espécie de caminha com uma camisola e ele enroscou-se e adormeceu. Estavam tão cansadas, mas ainda conseguiam ouvir os chefes a conversar sobre o esquilo. Isto vai ser muito complicado. Como é que depois o deixamos cá? Os miúdos vão chorar. Esquilinho, não te deixamos aqui, disse a Júlia baixinho. Estavam tão cansadas que adormeceram e só acordaram com um barulho muito estranho à meia da noite. Era a mexer, a mexer. Lara, estás a ouvir? Estou. Que medo, chama a Regina, é qualquer coisa dentro da tenda. Não vou nada chamar a Regina, há de ser uma melga ou uma aranha. O quê? Quão grande tem de ser uma aranha para fazer este barulho? Tenho medo, disse enquanto ficava com os olhos marejados de lágrimas. Quero a minha mãe. Calma, disse a Júlia. Eu tenho aqui a lanterna, o barulho vem ali dos teus pés. Dos meus pés, disse a Lara, já a chorar lágrimas grossas. Oh, é o esquilo, descobriu as tuas bolachas que a tua mãe te mandou. Que malandro, que alívio, disse a Lara. E voltaram a dormir. No dia seguinte foram fazer jogos na praia. À noite tiveram um jogo de aproximação. É muito giro, é como jogar à apanhada, mas de noite e mete mais medo também. No dia seguinte iam embora e a Regina já tinha preparado os meninos. A despedida faz parte da vida. Nós voltamos para casa e o esquilo fica aqui, queridos. Não podemos tirar do seu habitat. Mas e se ele não tem família? E se ele não sabe onde é a sua casa? Ele arranja outra casa, se calhar ainda não conheceu uma esquila para formar família. Meninos, tem mesmo de ser. É a natureza. E um esquilo bravo não é feliz em casa a trepar cortinados. Nem os vossos pais ficavam felizes com isso. Agora cama, que há muito para arrumar amanhã e quero ajuda a desmontar as tendas. A Júlia fazia tantas festinhas ao seu amigo e chorava desconsolada. Eu não vou conseguir deixar-te aqui. Não consigo, és meu amigo. Foi o melhor acampamento de sempre por causa de ti. Lá fora, no acampamento, os chefes falavam. Vai ser tão difícil deixar o esquilo aqui. Mas também não há outra solução. Ao longo da vida, os miúdos vão ter de lidar com despedidas, com mudanças. O dia seguinte, amanheceu cinzento. Esquilo! Esquilo! Chamou a Júlia, a camisola vazia. Nem sequer estava ao pé do pacote de bolachas. Esquilo! Esquilo! Voltou a Júlia a chamar. E nada do esquilo. A Júlia abriu o fecho da tenda e perguntou alto. Alguém viu o esquilo? Ninguém o tinha visto. Ele tinha simplesmente desaparecido. Tal como apareceu do nada, desapareceu do nada. Mais vale assim, disse a Regina abraçando a Júlia. Ele decidiu ir embora, como decidiu aparecer. Apareceu para vos dar o melhor acampamento de sempre, para o tornar inesquecível. E foi embora quando a sua missão estava cumprida. Também nós temos uma missão aqui, tornar a vida dos outros mais feliz, como o esquilo. Até as pequenas criaturas nos trazem lições. Vou ter saudades do esquilo, mas foi sem dúvida o melhor acampamento de sempre, disse a Júlia. Espero que tenhas gostado desta história. Gostamos tanto de te ouvir. Olá Miriam, eu sou o Vicente, tenho 4 anos e queria que fizesse uma história sobre um menino só comia gordice e não gostava de peixe. Beijinhos, Miriam. Olá Miriam, me chamo Alice, tenho 4 anos, queria que fizesse uma história que é assim: a Laurinha estava a ir para a escola com o pai e depois, quando entrou,
estava decorado para o dia do pai. Um beijinho. Olá, Miriam, chamo-me Julieta, tenho 5 anos, sou do Porto, já sei cantar a música. Uso o meu pijama e fui lavar os meus dentinhos. Fui para a cama e levei os meus ursinhos. Só mais uma história. Olá, Miriam! Sou a Maria Clara, tenho 9 anos e gostava muito que fizesse uma história sobre 2 peluches que foram vendidos em segunda mão e sempre assim, até que voltaram a reencontrar-se com a sua dona antiga, mas desta vez não foi para ela, mas sim para a sua filhinha. E a história que eu mais gosto é a Chautília. Chau! Olá, Miriam, tenho 6 anos, gosto muito das tuas histórias, eu e o meu irmão Vasco. Queria que tu fizesse uma história de uma menina que passava muito tempo no telemóvel e depois, um dia o telemóvel dela partiu e ela percebeu como era fixe ir para o ar livre, brincar com os seus amigos. Beijinhos! Olá, Miriam, eu sou o Nico, tenho 4 anos e 9 meses, sou da Polónia. Eu queria que tu fizesses uma história sobre um fantasma que roubava doces e as minhas histórias preferidas são O Segredo, O Casaco Mais Quente e Os Monstros Trapalhões. Beijinhos! Para nos enviares a tua mensagem, dares uma ideia de história, dizer qual é a tua preferida ou qual é a história que querias ver em livro, pede ajuda aos teus pais, grava a tua mensagem e envia para miriam.gonçalves@rr.pt ou então procura-me nas redes sociais. Este episódio de Só Mais Uma História é uma história original de Miriam Gonçalves com sonorização de Diogo Casinha. Agora espero que durmas bem e tenhas sonhos calmos e tranquilos. A próxima história é sobre um unicórnio, um gatinho e muito mais. Até lá!